acidente aeronáutico e inteligência artificial na comunicação. Lembrando que esse assunto aqui ele vai ser abordado como um pano de fundo. Eu vou usar aqui uma metáfora para que nós possamos entender. Se nós entendermos o que aconteceu nesse acidente aeronáutico, dentro de uma concepção maior, nós vamos conseguir também entender o que é inteligência artificial dentro da comunicação e oratória. Embora eu esteja falando comunicação e oratória, essa concepção também serve para as demais utilizações da inteligência artificial. Em setembro de 1989, faz tempo, hein? Embora antigo, muito atual quanto à nossa concepção. Um Boeing 737, ele cai na floresta amazônica, matando a floresta brasileira, né? Matando aí 12 pessoas. Né? E foi um Boeing 737 da Varig. Vamos ver o que aconteceu com esse acidente para que nós possamos conectar aí com a inteligência artificial. Então, depois de um bom tempo voando, o seu combustível se extinguiu e ele caiu por pane seca, falta de combustível. E olha que coisa interessante. O acidente teve vários trechos, várias fases anteriores, e a última fase compreendia o voo entre Marabá e Belém. Pronto, só isso. E o que foi que aconteceu nesse acidente? O que aconteceu é que, ao invés dele sair de Marabá, rumo norte para Belém, a aeronave veio para o rumo aqui à esquerda, tá? O rumo oeste, e depois de um bom tempo, voando aqui, a aeronave veio para o rumo sul e caiu nesse setor por falta de combustível. E aí, Calazans, ainda não entendi qual a relação desse acidente com inteligência artificial. Vejamos, tá? Em princípio, quando o piloto faz a programação do plano de voo, insere ali no sistema de navegação o rumo 27. O rumo 27 era o rumo correspondente da rota Marabá-Belém. Então, ele deveria inserir, vamos aqui usar um jargão, na bússola, né? Claro que não é bússola, mas um sistema de navegação. Ele deveria ter inserido o rumo 27 e ter progredido no rumo norte. Tá? Mas, ao invés do piloto inserir o rumo 27, ele inseriu o rumo 270. Então, vamos lá? O sistema de navegação piloto automático, lembrando que, peço licença aqui aos pilotos, aos controladores, que nós não vamos utilizar os termos tão técnicos assim para que todos possamos entender, as pessoas leigas em aviação. Então, ao invés de voar no rumo 27, tá? No rumo 27, o piloto, ao programar o voo, ao planejar o voo, ao inserir no piloto automático, no sistema de navegação, o rumo 27, ele inseriu o rumo 270. A aeronave decolou e, ao invés de pegar o rumo norte, pegou esse rumo aqui. Tá? Então, qual foi a confusão? A confusão foi essa. 27 para 270. Pronto. Aqui está a tremenda confusão. Tá? E interessante que esse acidente ele foi objeto de processo judicial na esfera penal, tá? E o promotor que fez a acusação, também o juiz, fizeram alguns questionamentos interessantes. Vem cá, e o monitoramento humano? Eles não fizeram essa pergunta, né? Mas o que eles quiseram, a pergunta que eles fizeram é o seguinte: vem cá, o comandante, os dois, né, piloto e comandante, os dois sobreviveram e responderam da esfera penal, inclusive foram condenados na primeira instância. E aí a coisa interessante é o seguinte, a pergunta, comandante e piloto e copiloto, vocês inseriram o rumo, ou melhor, deveriam ter voado no rumo norte, voa rumo oeste. O fato de vocês terem inserido no plano de voo, não cabia vocês também fazer o cross-check, no caso seria o monitoramento? Olha que coisa interessante, quando o promotor e o juiz fazem essas colocações, eles estão querendo dizer o seguinte, olha, embora no sistema automático, no piloto automático, no sistema de navegação, vocês tivessem inserido o rumo, vocês não deveriam ter acompanhado, verificado, fazendo um cross-check, um cruzamento com as cartas de navegação para ver se estavam ou não voando no rumo correto?
essa pergunta, traduzindo para os nossos dias, e que tem muito a ver com o que nós vamos falar daqui para frente, com inteligência artificial, é o que o juiz perguntou e que o promotor perguntou é o seguinte: a inteligência humana não deveria ter monitorado, não deveria ter acompanhado a inteligência artificial? Claro que as palavras não foram essas, mas esta é a mesma concepção, e se entendermos isto, nós vamos entender o que é a inteligência artificial dentro da comunicação e oratória. Então vamos aprender uma coisa, a frase que nós vimos lá no início: o homem, né, o homem com a máquina é que vai fazer um serviço excelente. Nenhum homem substitui a máquina, mas um homem com uma máquina, tá, faz um serviço excelente. Então vamos lá? Inteligência artificial juntamente com inteligência humana. Olha só que coisa interessante. Eu pedi ontem, estava preparando essa aula, e pedi para o ChatGPT fazer a rota. Olha que coisa interessante. Eu digitei na inteligência artificial para que traçasse, fizesse um desenho do rumo do acidente. Aí, claro que eu fiz menção ao acidente, expliquei com o acidente e pedi para que fizesse o acidente. A rota real foi essa aqui. A rota proposta, tá? Em linha tracejada, voando para o rumo norte. E a rota realmente efetivada, realizada, que foi aqui para o oeste e depois para o rumo sul. Essa foi a rota que foi, inclusive, resultado da investigação. O ChatGPT, inteligência artificial, olha a rota que ele fez. Fez uma rota totalmente diferente. Eu não vou culpar não vou culpar a inteligência artificial. De repente, olha que coisa interessante. Quando eu inseri os dados, de repente eu inseri alguns dados que não foram suficientes para que a inteligência artificial produzisse a realidade. Então, aí nós precisamos fazer a seguinte pergunta: quando eu vou trabalhar com a inteligência artificial? Essa aqui é uma grande questão e é muito importante, principalmente para quem vai fazer copyright. Preste atenção. Quando eu vou fazer uma comunicação, trabalhar com a inteligência artificial, as informações, as perguntas que eu estou passando, que eu estou transmitindo para a inteligência artificial, são suficientes para que representem a realidade, ou vai apresentar um resultado semelhante, diferente da realidade? Este é um ponto muito importante, principalmente quem faz copywriting. Eu vou falar algumas coisas interessantes. Então, aqui é um exemplo da inteligência artificial. Pedir para fazer, de repente, repita, o erro não foi da inteligência artificial, não foi do recurso, não foi da ferramenta, mas foi como eu alimentei essa ferramenta. Olha que coisa interessante. Então, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial mais a inteligência. Né? O que é inteligência? Inteligência é inteligência artificial mais a inteligência humana. Aqui, de repente, a minha inteligência, as minhas informações foram insuficientes para que produzisse a realidade. Então, vamos lá? Quando você vai fazer um TCC, um storytelling, um pitch, um AIDA, você tem certeza que as informações que você está passando vai produzir um resultado real ou um fake, um resultado falso? Muito cuidado. Se a inteligência humana não acompanhar esse raciocínio, nós poderemos ter um resultado diferente. Aí olha que coisa interessante que eu falo. A inteligência artificial não dispensa a inteligência humana. Muito importante isso. Lembra lá do piloto que inseriu o rumo errado? Ele confundiu os dígitos. Então, ele inseriu números errados e teve um resultado totalmente equivocado. A inteligência artificial não dispensa a inteligência humana. Este, para mim, é o grande equívoco de muitas pessoas que estão se valendo da inteligência artificial, principalmente na produção de anúncio, na produção de texto, pitch, AIDA e assim por diante. Caso queira saber mais sobre acidentes aeronáuticos, você pode fazer contato no CSI com o professor Calazans e o livro onde eu explico aí vários acidentes. Mas vamos lá? Eu perguntei, fiz
uma pergunta, né? Fiz uma pergunta para um piloto, muito interessante. E a pergunta que eu fiz para o piloto é o seguinte, em relação ao caso Varg 254, esse caso que eu acabei de apresentar de acidente, o Varg 254, falei, ô piloto, comandante, é possível que esse acidente se repita pelo mesmo motivo? Ele falou, Calazans, é possível sim, tá? É possível que esse acidente se repita. Se o piloto inserir alguns dados incoerentes, é possível sim que o piloto automático, o sistema de navegação, obedeça informações incoerentes em relação à altitude, velocidade e outros parâmetros. Então, eu achei muito interessante que este problema ele pode sim voltar a se repetir. Então, é uma concepção semelhante, tá? Mas muito parecida com aquilo que nós estamos falando aqui, ok? Então, o piloto hoje, esse piloto, por acaso, é um piloto internacional que já pilotou Boeing, já pilotou Airbus, uma carreira brilhante, com muita experiência. E ele falou para mim que isso pode se repetir. O que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia não dispensa, a inteligência tecnológica não dispensa a inteligência humana. Agora eu convido você para que assista ao vídeo completo sobre este assunto e veja outros intrigantes tópicos sobre este tema. O link do vídeo completo sobre esse assunto no canal do YouTube do Professor Calazans está aqui embaixo na descrição desse vídeo.